Alô, você das escolas conveniadas do Farias Brito, você, caro aluno, e você da plataforma Online FB. Daqui a pouquinho, fica ligadaço, um encontro marcado para o seu sucesso no segundo dia do Enem que se avizinha. Boa noite, Fortaleza, boa noite, Brasil. 8 de novembro de 2024, você tem um encontro marcado mais uma vez com quem conhece de cátedra o Enem. Estou falando do Farias Brito, 8 anos consecutivos, campeoníssimo do Enem. Conosco nos estúdios da FBTV, dois grandes mestres que vão detonar para vocês as informações da matemática e da física para o segundo dia do Enem, para o seu sucesso. Estou falando do professor Tácito Vieira. Tudo bom, Tácito? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, meu amigo Tadeu, meu amigo Tadeu e também meu amigo Arthur. Grande mestre Arthur, da física, grande mestre que certamente, assim como eu, daremos várias dicas ferozes aí a respeito de algumas considerações para a prova de depois de amanhã. Depois de amanhã, Estamos isso. em cima, Estamos né? em cima do segundo sucesso, que é o primeiro dia já foi pleno de sucesso. Pronto, É isso? perfeitamente. Okay. A honra está aqui com você, primeiramente, como grande apresentador. Obrigado. E meu amigo Arthur aqui, grande mestre das ciências exatas, particularmente da física. Ok. Professor Arthur, felicidade em tê-lo conosco aqui nos estúdios do FBTV. Seja bem-vindo, Arthurzão. Tudo bem? Prazer é todo meu, Tadeu. Um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aí de mais uma preparação para o Enem, segundo dia. Com certeza vamos dar muitas dicas importantes para esse segundo dia aí na prova de física de vocês. Um grande abraço aqui para o professor Tácito também e a todos vocês que estão nos acompanhando. Ok, auxílio luxuoso vai ser esse papo de hoje à noite com o Tácito e com o Arthur. Auxílio luxuoso para o seu sucesso. Mas como é já consagrada a pergunta da noite, a questão da noite, você vai ficar ligado que eu vou falar agora. Se liga aí, vai, pergunta da noite. Nós queremos saber qual o ramo da física que estuda as qualidades fisiológicas do som. Qual o ramo da física que estuda as qualidades fisiológicas do som? Você participa e vê no nosso WhatsApp 859982117203. Liga não. Manda seu zap, manda sua resposta e participa e ganha prêmios no final. O professor Tácito Vieira, já conversa com vocês, bate um papo matemático na primeira questão dessa noite. Se liga aí, galerinha, se liga. Vamos ao sucesso, hein? Lembrando que no domingo, a partir das 15 horas mais ou menos, estaremos comentando o segundo dia da prova do Enem. Tácito, com você. Muito bem. A questão número 1 diz o seguinte: um comerciante pretende aumentar o lucro da sua empresa e avaliou o comportamento de alguns fatores que podem influenciar nesse valor. Com as anotações registradas, montou um gráfico relacionando o preço e o lucro por unidade de determinado produto, conforme a figura. Então veja que ele colocou aqui um gráfico, né? Uma reta, partindo aqui da origem, né? Esse comerciante verificou que o lucro médio dos últimos meses é de R$ 1.120. Assuma que a relação entre o preço e o lucro será a mesma nos próximos meses e que esse comerciante continuará vendendo, em média, a mesma quantidade de produtos. Qual será, em média, o lucro obtido por esse comerciante se aumentar 70% o preço de cada produto? Muito bem, então temos aqui uma questão interessante que envolve não só a função do primeiro grau, como também o seu gráfico, né? E aí nós temos uma relação entre lucro e preço. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, né? Que ele coloca. Vê que aqui você tem o eixo Y, onde você tem o lucro. E aqui você tem o eixo X, onde você tem o preço. Muito bem. Então, a reta, ela parte da origem, né? Ela parte da origem e nós sabemos que uma reta que parte da origem, em primeiro lugar, ela que seria da forma y igual a ax mais b, nós sabemos que essa reta especificamente que parte da origem, o b é zero, né? Porque toda reta cruza o eixo y no valor
B. E o B aqui é 0. Então, essa reta, na verdade, ela pode ser escrita simplesmente como y igual a AX, tá certo? E aqui nós temos alguns pontos, né, pessoal? Nós temos aqui, se o preço de um determinado produto for 0,12, o que acontece com o lucro? Ele vale 0,15. Tanto é que você tem ali o ponto marcado, né? Que é o ponto 0,12, 0,15. Assim como também você tem ali um outro ponto, né? Mais à frente, onde você tem uma abscissa, né? Que é 0,28. E a sua ordenada vale 0,35. Então, nós podemos marcar a relação existente entre lucro e preço. Considerando que lucro está no eixo Y e preço está no eixo X, nós podemos dizer que L é igual a A vezes P, ok? E quem é o A? O B eu já sei que é 0. O A é chamado coeficiente angular. E como é que você obtém o A? O A, pessoal, é obtido através da tangente do ângulo θ, que é exatamente esse ângulo contado no sentido anti-horário a partir do eixo X. E calcular a tangente desse ângulo θ, tá fácil, né? É o cateto oposto desse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, sobre o cateto adjacente. Portanto, nós temos 0,15 dividido por 0,12. Olha aí, 0,15 dividido por 0,12, ou seja, 15 sobre 12, ok? E que nós ainda podemos simplificar essa fração, né, pessoal? Dividindo por 3 em cima e embaixo, daí você fica com 5 sobre 4. Portanto, olha aí essa relação importante, tá, que existe entre lucro e preço. O lucro passa a ser, então, 5/4 do preço. Professor, mas este gráfico refere-se a o lucro e preço por unidade, não é isso que ele diz ali? Ele coloca lá no nosso enunciado, né? Ele fala ali que esse gráfico ele é dado por unidade vendida. Muito bem, e a pergunta dele é o seguinte: se em média o meu lucro é de 1.120 e eu der um aumento de 70% ao preço, o que vai ser do lucro? Professor, já que ele está falando aí por unidade, ele não precisaria informar quantas unidades estão sendo vendidas? Na verdade, independe da quantidade de unidades vendidas. Por quê? Vamos explicar. As grandezas L e P, elas são diretamente proporcionais, tá certo? Então, o que acontece? Vamos imaginar que você tenha N produtos vendidos, né? Já que esse gráfico fala de cada unidade vendida. Se você está vendendo N produtos ou N unidades, você teria que multiplicar aqui por N, confere? Mas como é uma igualdade, você também teria que multiplicar aqui por N, tá? Então agora eu estou inserindo N unidades nessa relação. E aí, olha o que acontece, você passa a ter um lucro médio. Lucro médio, que é justamente a média que acontece de lucro, né, com as N unidades. Assim como aqui, você terá também um preço médio, tá certo? Considerando já todas as unidades, né? E aqui eu terei, então, que o lucro médio dividido... o lucro médio será 5/4 do preço médio, né? Então, passando agora para esta equação, onde lucro médio e preço médio têm a mesma relação que o lucro individual por unidade e o preço também, então, evidentemente, que se você está falando agora de média de lucro e média de preço, a relação continua válida, tá certo? Bom, agora o que acontece? Ele está sugerindo que o lucro médio, que é de 1.120, tá certo? Ele será alterado porque o preço médio deverá ser alterado também. Professor, vai calcular o preço médio? Não precisa, viu, pessoal? É claro que a todo lucro médio, nessa proporção, existe um preço médio. E veja que a pergunta dele foi: se eu aumentar o lucro, ou melhor, se eu aumentar o preço em 70%, o que acontece com o lucro? Da mesma forma, a proporção irá se manter. Você sabe que aumentar alguma coisa em 70% é o mesmo que multiplicar por 1,7, né? Quando você multiplica por 1,7, você está dando um aumento de 70%.
E isso eu estou fazendo para o preço médio, mas como nós estamos numa equação, é claro que aqui eu preciso também aumentar na mesma proporção, multiplicando por 1,7. Então, para o aumento do preço médio em 70%, multiplicando por 1,7, isso implica que o lucro também será multiplicado por 1,7. Então, a conta que eu tenho que fazer aqui, pessoal, vai ser essa, onde eu tinha um lucro médio e agora eu tenho um novo lucro médio. Um novo lucro médio, que é exatamente o aumento de 70%, que você, pelo fato de ter aplicado ao preço médio, também ocorrerá para o lucro médio. Então, qual é o nosso problema? Multiplicar 1,7 por 1.120 para chegar à resposta. Então, vamos lá, ó, 1,7 vezes 1.120, vamos deixar aqui para caber dentro da lousa, 1,7 vezes 1.120. Veja que multiplicar 1,7 por 1.120, pessoal, é a mesma coisa que multiplicar 17 por 112, tá? Então, aqui é a lei das compensações, né? Eu multipliquei por 10 o 1,7 e aproveitei para dividir por 10 o 1.120. Portanto, esse produto é o mesmo que multiplicar 17 por 112. E fazendo essa conta, pessoal, finalmente você vai chegar ao valor de 1.904. Portanto, o novo lucro médio, que é o pedido, passa a ser 1.904. E aí você corre para o abraço, marcando lá a nossa opção, que é a opção C de competência. Ok, você em casa aí, em todo o Brasil, você aluno do Farias Brito, você da plataforma online, você das escolas conveniadas, marcando aí com o brilhantismo do professor Tássio, a primeira questão dessa noite, letra C de competência, o que vai rolar com você nesse segundo dia do Enem, tá bom? E nós estamos torcendo de coração, com inteligência, com amor, pelo seu sucesso, ok? E você foi muito bem preparado e com certeza isso vai rolar com certeza, ok? Agora você vai ficar, vou sapecar aqui um vídeo bonitão para você, dessa escola consagrada em todo o Brasil, que é o Farias Brito, 89 anos de história. Se liga aí nesse vídeo. Farias Brito, 89 anos. Depois do 8, veio o 9. Depois de 1935, vieram 89 anos. Depois do curso preparatório ao exame de admissão, veio o Ginásio Farias Brito, na Rua Barão do Rio Branco. Depois, o Colégio Farias Brito e, em seguida, a faculdade. Depois, Centro Universitário na Avenida Farias Brito. E vieram a FB+, o Instituto Farias Brito, a FB Ideias, o Sistema Farias Brito, que atende colégios em todo o Brasil, o FB Online e a FBJ Turismo. Hoje são 7 núcleos com 25 prédios. Depois do 8, vem o 9. Farias Brito, 89 anos, com um sucesso após o outro. Bonita a história do Farias Brito. O Arthur agora conversa com vocês, papo físico para o seu sucesso do segundo dia das provas do Enem. Fala, Arthur, detona. Vamos lá, moçada, vamos lá. Questão número 5, questão que fala aí sobre tubos sonoros, tá? Um assunto que é importantíssimo para esses vestibulares, para o Enem, para vários vestibulares que você vai prestar aí neste ano, beleza? Vamos lá, questão 5. Observe a figura que mostra parte do sistema auditivo humano e analise o texto. Temos aí a figura do ouvido humano, com os seus detalhes, né? E eu tenho o meato acústico, que comporta-se como um tubo sonoro fechado. Tubo sonoro fechado. Supondo-se que seu comprimento seja de 2 a 3 centímetros e considerando-se que a velocidade de propagação do som no ar a 27 graus Celsius e sob pressão de uma atmosfera seja igual a... Aí eu tenho uma lacunazinha. Pode-se concluir que a frequência fundamental de ressonância do meato acústico está entre 2.900 Hz e 4.350 Hz. O valor da velocidade de propagação do som no ar considerado pelo autor do texto foi... Bom, galera, nós temos aí uma imagem que mostra aí o nosso sistema auditivo, tá? E ele informa
que esse meato acústico que eu tenho nessa regiãozinha aqui, ó, funciona como se fosse o quê? Um tubo sonoro fechado. Estamos diante de uma questão de tubo fechado, tá? Então vamos colocar esse tubo fechado aqui pra gente, vamos lá? Detalhe importante, ele fala que o comprimento desse tubo fica entre 2 a 3 centímetros e fala que a frequência fundamental de ressonância do meato acústico está entre 2.900 Hz e 4.350 Hz. Vamos representar nosso tubo sonoro aqui, né? Eu tenho um tubo fechado, né? Ele é fechado em uma extremidade, mas é aberto em outra. Então aqui já caracteriza um tubo fechado, beleza? E a gente vai ter aqui a vibração do modo fundamental. Ele fala pra gente que pode-se concluir que a frequência fundamental de ressonância vai ser entre 2.900 e 4.350. Então, o modo fundamental de vibração, nós já sabemos que na parte fechada nós temos sempre a formação de quem? De um nó. E na parte aberta eu tenho a formação de quem? De um ventre. Ah, então essa é a configuração do modo fundamental de vibração em um tubo fechado. Perfeito. Esta configuração, ela representa o quê? Que fração de um comprimento de onda? 1/4 do comprimento de onda. Então isso aqui, ó, representa 1/4 do comprimento de onda. Sendo que isso aqui também é o comprimento do tubo, que eu vou chamar de comprimento o quê, pessoal? L. Ah, Artuzão. Então quer dizer que o comprimento L desse tubo representa 1/4 do comprimento de onda. Exatamente nesse modo fundamental de vibração. Então eu posso escrever que L vai ser 1/4 do comprimento, 1/4 do comprimento de onda, ok? Então, concluímos aqui que o comprimento lambda de onda vai ser o quê? 4 vezes o comprimento do tubo. Beleza, pela equação fundamental da velocidade, a gente pode encontrar essa frequência, né? Sabemos que a velocidade de propagação da onda vai ser o comprimento de onda vezes quem? Vezes a frequência. Muito bem. Mas esse comprimento de onda quem é, Arthur? 4 vezes o comprimento do nosso tubo. Então vai ficar o quê? Que a velocidade vai ser 4 vezes o comprimento do nosso tubo vezes a frequência. Isolando a frequência, eu chego à conclusão de que essa frequência é a velocidade sobre 4 vezes o comprimento do tubo. Bem, então percebam aqui um detalhe importante, tá? Veja que esse é o nosso modo fundamental de vibração. O N aqui, que representa esse harmônico fundamental, é 1 vezes a velocidade, né, sobre 4 vezes L. Note que quanto menor for o comprimento, né, deste tubo, maior vai ser a nossa frequência. O contrário vai ser verdade, né? Quanto maior o comprimento do tubo, menor a frequência. Então, você pode pegar, por exemplo, um tubo. Ele diz que esse tubo, né, ele supõe que o tubo tem um comprimento que seja entre 2 a 3 centímetros. Se você pode pegar o valor 2. Se eu pego o menor valor, eu vou trabalhar com quem? Se o menor valor do comprimento aí foi o que eu escolhi, eu vou trabalhar com a maior frequência, que vai ser de 4.350. Eu poderia pegar o maior comprimento 3. Aí, nesse caso, eu trabalharia com a menor frequência de 2.900, tá bom? Vamos pegar o menor valor e aí nós temos o seguinte. Para o menor valor, a frequência que nós vamos ter aí vai ser uma frequência de 4.350. Então, frequência de 4.350, deixa eu colocar logo o valorzinho aqui, né? 4.350 vai ser igual a quem? A velocidade que a gente quer encontrar sobre 4 vezes o comprimento. O comprimento será o comprimento de 2, né? 2, tá? Então, nós temos aí, ó, o quê? Que a velocidade vai ser... Veja, a frequência está sendo dada em Hertz, né? E o comprimentozinho está sendo dado em centímetro. Então, muito cuidado. Eu tenho que transformar esse comprimento de centímetro para metro. Veja que as respostas estão em metros por segundo, tá bom? Então, para transformar para metro, o que é que eu faço? Ora, 1 centímetro tem o quê? Tem 10 a menos 2, né? Metro, decímetro, centímetro. Então, 10 a menos 2 metros, tá? Então, nós vamos chegar à conclusão de que, passando essa turma toda para cá, eu tenho 2 vezes 4, 8. Eu tenho 8 vezes 10 a menos 2, vezes quanto? 4.350. Beleza? Então, ao resolver esse probleminha, eu vou ter o que aqui? Ora, pessoal, veja, eu tenho aí a frequência, né, utilizada de 4.350 para um comprimento de 2 centímetros, ou 2 vezes 10 elevado a menos 2, tá? E aí, o resultado vai dar 348 metros por segundo. Nossa alternativa correta para a velocidade de propagação, neste caso, do modo fundamental de vibração, é a alternativa D de bola. Beleza? Tranquilo?
uma questãozinha envolvendo aí tubos sonoros para você. Galera, brilhantemente comentada, resolvida essa questão 5, você marcando em casa, B de bola. Valeu, Arthur, valeu. Mais um vídeo bonitaço pra você. Se liga nesse vídeo do Farias Brito aí, vai, SBT. Vai do bebê até o avô, vai do bebê até o avô. Antes da mamãe dar à luz, bebê tem baby blues. E quando o nosso bebê faz o quê? Faz bico, faz FB, ding dong dum vum. E vem o FB abá, FB abé, F baby, cresce, 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 vai abrindo os braços, faz bem e faz bonito. Cresce, 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 vai dando os passos, faz bem e faz bonito. É infinito, o pai que traz o filho traz o filho que traz o seu avô. Porque a vida não para de crescer e a gente não para de aprender. Farias Brito. Nossas lições são para toda a vida. A gente não para de aprender. Vai do bebê até o avô. VT lindaço do Farias Brito, ok, galera? Muito bonito, ok? Lá do baby, crianças de 4 meses de vida, até a universidade. Dali Farias Brito, abrilhantando a educação do Ceará, de Fortaleza e do Brasil. O professor Tácito conversa com vocês, elucida auxílio luxuoso matemático para o seu sucesso do próximo domingo. Vai lá, Tácito, segunda questão. Muito bem, questão de número 2. Diz o seguinte: a trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola com um eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura. Então está aqui o desenhozinho, né, do projétil, foi arremessado aqui da ponta do penhasco, cumprindo aí uma trajetória parabólica, está aqui o desenho dele, né, e vai cair aqui no solo. Muito bem. O ponto P sobre o terreno, pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 metros desde o instante do lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. Muito bem. Então esse ponto P aqui, observe, ele percorre 30 metros. É como se esse ponto P, pessoal, fosse aqui uma sombra desse projétil. A partir do momento do lançamento, ele estará sempre, né, esse ponto P, sempre no chão, tá certo? Sempre no solo, e ele vai percorrer aqui uma distância horizontal de 30 metros. Imagine você como se fosse a sombra, né, desse projétil, precisamente esse representado pelo ponto P. Muito bem. A altura máxima do projétil, de 200 metros acima do terreno, é atingida no instante em que a distância percorrida por P, a partir do instante do lançamento, é de 10 metros. Muito bem. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Vamos fazer um esboço dessa figura aí, pessoal, para a gente poder esclarecer aqui algumas coisas do enunciado, tá certo? Então você tem aqui o penhasco, né? Aqui está o penhasco. O projétil foi lançado, cumprindo aí uma trajetória parabólica, tá certo? Muito bem. E aí nós temos aqui o desenhozinho do projétil, né? E aqui a sombra desse projétil seria o ponto P. Bem, aqui você tem o solo, né? E aqui você está com o ponto P, ok? E aqui o projétil. Beleza. Então, o que acontece? Primeira coisa, pessoal, vamos colocar aqui a posição dos eixos, né? Nós vamos colocar o eixo X precisamente no solo, tá certo? Aqui vai ficar o eixo X. E precisamente no momento do lançamento, aqui na vertical, nós vamos traçar o eixo Y, ok? Eixo Y, aqui no momento do lançamento. A pergunta dele aí, se você observar, ele quer saber a que altura o projétil foi lançado, né? Pois é, então ele quer saber qual é essa distância aqui, ó. A altura do penhasco, né? Essa é a dúvida dele, tá certo? Só que ele faz algumas considerações aí, né? A primeira consideração é que
O projétil, quando ele chega no solo, ele atinge o solo, o ponto P percorreu 30 metros. Ora, o ponto P está sempre aqui, como eu falei, como se fosse uma sombra, né? Ele está sempre aqui ao longo do eixo X no solo, tá certo? Aqui você tem a origem e o ponto P terá percorrido 30 metros até atingir o solo. Então, nós temos aqui essa distância, 30 metros. O ponto P estaria nessa posição. E esse ponto que nós estamos marcando aí é o encontro da parábola com o nosso eixo X, portanto, é chamado de raiz, né? E você sabe que a raiz, então, tem coordenadas 30, 0, tá certo? Essa é uma das raízes. E a outra raiz não aparece, né, pessoal? Porque está aqui à esquerda do eixo Y e não nos interessa, ok? Ele também diz o seguinte, que a máxima altura atingida pelo projétil, quando o projétil está passando aqui, precisamente no vértice, né? A máxima altura é 200. E nesse momento, o ponto P terá percorrido quanto? O ponto P estará agora nessa posição e, segundo ele, terá percorrido 10 metros. Tá certo? Então, nesse momento, o vértice, o projétil estará no vértice e aqui nós temos a máxima altura do projétil. Bom, tá, e qual é a pergunta? A pergunta é a altura em que o projétil foi lançado. Bem, pessoal, então vamos observar aqui o seguinte. Pontos já conhecidos, né? Nós temos o vértice de abscissa 10, ordenada 200. Ou seja, esse é o x do vértice e esse é o y do vértice, ok? Então o vértice nós temos. E nós temos também esse outro ponto, que é uma raiz, tá? Que é o ponto 30, 0. Como é que eu faço então para achar a altura? Perceba, pessoal, que esta altura procurada, esse ponto ele está exatamente sobre o eixo y. E se ele está sobre o eixo y, perceba que ele possui abscissa 0, confere, porque aqui é a origem, a abscissa desse ponto é 0, e a ordenada é h, justamente a altura do penhasco. Então, considerando essa situação, vamos agora para os cálculos. Nós temos o vértice, confere? Então, se nós temos o vértice, qual seria uma boa ideia? Uma boa ideia seria usar esta fórmula, que é a chamada forma canônica. A forma canônica, ela é usada especialmente quando você tem as coordenadas do vértice. Então, como eu tenho o y do vértice e o x do vértice, eu já passo diretamente para a forma canônica. Olha aí, no lugar do y do vértice eu boto 200 e no lugar do x do vértice eu boto 10. E aí você diz, professor, mas eu não tenho o a. Tá certo, mas o a você pode descobrir a partir do momento em que você tem outro ponto da nossa parábola. E eu tenho esse outro ponto. Olha ele aqui, ó. É o ponto 30, 0, onde esse é o x, esse é o y. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as coordenadas desse ponto, vai substituir nessa equação e a finalidade é encontrar o a. Então, no lugar do y, botamos 0. E no lugar do x, colocamos 30. E aí, é ripa na chulipa, né, pessoal? Olha aí. Menos 200 igual a A, que multiplica 20 ao quadrado, que dá 400, tá certo? Aí você mata aqui o 0 e você conclui que o A vale menos 2/4 ou ainda o A vale menos meio. Agora que nós temos o valor de A, e veja que é um bom momento para você conferir se os seus cálculos estão indo no caminho certo, o A é negativo, concavidade da parábola para baixo, estamos no caminho certo. O aluno chegou nesse ponto, descobriu que o A é negativo e a parábola está com concavidade para cima, pode parar, nem adianta prosseguir no cálculo. Você tem que rever quais foram os seus erros de conta. Mas aqui está tudo bem, estamos no caminho certo, vamos prosseguir. Então o que eu vou fazer agora? Então, vamos chegar aqui na nossa fórmula, agora que nós temos o valor de A, nós vamos substituir o A na minha fórmula. Então eu tenho que y menos 200 é igual a menos 1/2, que multiplica x menos 10 ao quadrado. Ok, parábola completona, eu conheço toda a sua equação. Bem, e agora? Agora vamos responder a pergunta, porque ele quer saber qual a altura do penhasco. Veja que esse ponto faz parte da trajetória, evidentemente, é o ponto de partida.
o x é 0 e o y é exatamente h. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar essas coordenadas e vai substituir na minha função. A finalidade é descobrir h, que é a altura do penhasco. Então, onde tem y, substitua por h. E onde tem x, você substitui por 0. E aí você corre para o abraço, né, pessoal? Fazendo o cálculo do valor de h. Então, como é que fica aqui a nossa conta? Vou fazer aqui embaixo, né? Então, nós temos que h menos 200 vai ser igual menos 10 ao quadrado dá 100, né? Só que aqui você vai dividir por 2, então 100 dividido por 2 vai dar 50. Cuidado que tem um sinal negativo aqui, né? Menos 50. E aí, pessoal, basta você passar agora esse 200 para o outro lado, ele vai positivo e nós descobrimos que a altura do penhasco é de 150 metros. 150 metros a altura do penhasco, vamos aqui para as opções, você vai marcar aqui letra D de din-din. Olha aí, meu amigo Tadeu, questão resolvida. Letra D de din-din. Din-din é coisa doce, é coisa boa, que lembra o sucesso, que lembra a aprovação, que vai rolar com você nesse segundo dia do Enem, com o brilhantismo da resolução da questão 2, você marcando o D de dado, D de din-din na questão 2, ok, galera? Nós queremos mandar um abraço todo especial a todos os alunos do Farias Brito, os alunos dos segundos anos, dos primeiros anos do ensino médio, que fizeram a prova do Enem, que gostaram, foram treineiros, foram treinar, vamos ver como é que é isso. Foram lá e foram brilhantes. Nós gostamos muito desses resultados dos nossos alunos, pelos que eles comentaram com a gente, pelo comentário do Farias Brito, tá bom? Então, tá de parabéns todo o Farias Brito, a gente manda um abraço pra galera de Sobral, a galera de Juazeiro, tá certo, pessoal? Pra galera de Juazeiro e de todas as do Farias Brito aqui de Fortaleza, né? Aldeota, Central, Sul e Eusébio. Um beijo para todos vocês, estamos naquela torcida de coração pelo seu sucesso, que com certeza vai acontecer. O Arthur vai confirmar, localizando o sucesso de você fisicamente, para que você arrebente nesse domingo. Vai lá, Arthur, detona! Vamos lá, galera, questãozinha de eletricidade, também um assunto que cai bastante na tua prova do Enem. Questão número 6, tá? Em uma aula de laboratório, o professor montou um circuito com 3 resistores ômicos, R1, R2 e R3, associados a uma fonte de alimentação ideal, conforme o circuito abaixo, e solicitou ao aluno que, usando um amperímetro ideal, medisse o valor da intensidade de corrente elétrica que flui através de R2. O aluno, porém, fez a ligação do amperímetro da maneira indicada na figura a seguir. Com base nisso, assinale a alternativa que representa o valor indicado em amperes no amperímetro. Galera, o que é que eu tenho aí? Dando uma olhada para o nosso material, tá? Dá uma olhadinha para o nosso material. A gente tem inicialmente a imagem do circuito, onde eu tenho aí os resistores R1, R2 e R3 em série, R1 de 10 ohms, R2 20, R3 30. E aí o nosso aluno, ele foi medir a corrente ali passando pelo resistor R2, né? É o pedido aí do professor, tá? No entanto, ele instala esse amperímetro dessa forma que vocês estão vendo, ou seja, paralelamente ao resistor R2. E a gente sabe que não é assim que a gente tem que instalar o amperímetro. Se eu quero medir a corrente que passa pelo resistor, eu coloco esse amperímetro em série com esse resistor, né? Essa é a ideia. No entanto, ele colocou em paralelo. O que é que acontece no caso como esse? Acontece aquele famoso curto-circuito, né? Onde a corrente vai viajar aqui pelo circuito, passando pela resistência R1, e aí ela vai procurar aquele local onde ela tem a menor resistência para passar. E aí, como eu tenho um amperímetro ideal, nós sabemos que no amperímetro ideal a corrente é zero, é nula. Então, a corrente, ao invés de passar pela resistência R2, vai seguir o circuito passando pelo amperímetro, que está em paralelo com nossa resistência R2. E a corrente passa por cima e volta para o circuito passando por R3. Ou seja, a rigor, neste caso, devido a esse curto-circuito, a corrente vai passar por R1 e por R3, como se R1 e R3 estivessem o quê? Em série, tá? Ora, então, neste caso, que corrente esse amperímetro vai medir? Bem simples, né, pessoal? A gente tem aqui que esta tensão, ela é a resistência equivalente vezes a corrente. Nesse caso, eu tenho uma associação em série, de série de quem, né? De R1 com R3. R1 mais R3 vezes a corrente.
A nossa tensão aí é de 12 volts. Então eu tenho uma tensão de 12 volts, somando as duas resistências, eu tenho 10 mais 30, né? Então eu tenho 40 vezes a corrente. Portanto, a corrente que vai passar pelo amperímetro é de 12 dividido por 40. Se a gente simplificar aqui por 10, né, o que é que eu vou ter, pessoal? Ó, a intensidade de corrente vai ser 1,2 por 10, né? E por 10 aqui dá 4. Então nós vamos ter uma intensidade de corrente de 0,3 o quê? Amperes, tá? Então, mais uma vez, ele fala que ele está utilizando um amperímetro o quê, pessoal? Ideal, galera. Lá no texto, ó, amperímetro ideal, tá? Então a resistência é nula. Portanto, eu crio um curto-circuito nesse caso, que eu instalei o amperímetro aqui de forma paralela à resistência R2, tá? E aí a corrente passa por cima aqui passando pelo amperímetro e volta para o circuito passando por R3, tá? Não passa exatamente por R2. Então, o que é o correto? O que seria correto a instalação desse amperímetro? Instalar em série, que aí sim, ele vai medir a corrente que passa por ele e também pelo R2, que era a resistência que eu queria medir, tá ok? Portanto, a alternativa correta, alternativa C de casa. Ok, grande Arthur, ok, você em casa, você da plataforma online em todo o Brasil, você, caro aluno do Farias Brito, você das escolas conveniadas, prestigiando esse programa já consagrado na educação do Ceará, de Fortaleza do Brasil, que é o Vestibular no Ar. Galera, é o seguinte, eu vou ler aqui uma coisa para vocês interessante, que é mais um dos nossos sucessos, né? É sempre bom lembrar que a maior aprovação em medicina 2023 nas federais, é o SISU 2023 aqui diz, e na estadual foi do Farias Brito. Além disso, foram 103 primeiros lugares de cursos em total de 131 nas federais do Ceará. Dá-lhe Farias Brito, hein? Fica ligadaço nesse VT aí. Meu nome é Jamile, minha avó é professora aposentada e minha mãe também é professora, em Nova Russa, Ceará. Com essas duas mulheres, aprendi o amor e o sonho que agora eu realizei. Sonhos realizados levaram o Farias Brito em 2023 à maior aprovação em medicina nas federais do Ceará e na estadual, e ao primeiro lugar em medicina na UFC Fortaleza, na Federal do Cariri e na Unifor. Farias Brito. Falou medicina, falou Farias Brito. O WhatsApp não para de chegar a mensagem respondendo a nossa questão da noite. Todo canto do Brasil, aqui do Ceará, do interior do Ceará, da Paraíba, do Piauí, enfim, todo o Brasil, nós recebemos aqui várias respostas, tá bom? No final, não esqueça que você tem que colocar sempre o nome da sua cidade, o seu nome e a escola que você estuda, para que a gente entre em contato no final do programa para você ganhar o prêmio. Mas nós queremos saber o seguinte, vamos lá, se liga aí, vou falar. Qual o ramo da física que estuda as qualidades fisiológicas do som? Qual o ramo da física que estuda as qualidades fisiológicas do som? O zap da sua participação é 8599982117203. Você participa do nosso programa dessa maneira tecnológica. O professor Tácito agora detona mais matemática para o seu sucesso na questão 3. Não é isso, Tácito? Perfeitamente, Tadeu. Vamos aqui para a questão de número 3. Diz o seguinte: a massa de uma substância diminui com o tempo ao ser exposta a um reagente. Em uma experiência, uma amostra possui de 102.400 gramas. Foi exposta ao reagente, quer dizer, a massa inicial, né? Foi exposto 102.400 gramas. Constatou-se que sua massa era reduzida a uma taxa de 25% por hora. Ou seja, a cada hora, essa massa ela se reduz nesse percentual de 25%. Muito bem. Quantas horas de degradação é necessário para que a substância perca 78.100 gramas da quantidade inicial? Bem, pessoal, vamos resolver aqui esse problema lembrando um detalhe, né? Primeiro, se você tem uma redução percentual da massa em 75%, né? 25%, melhor dizendo, a redução da massa é de 25%, é evidentemente que a massa que permanece é o percentual restante. Se foram 25%, quanto que permanece? 75%.
E justamente nós vamos montar aqui uma fórmula que te dá essa massa remanescente. Então vamos lá. A massa em função do tempo, a massa que permanece, sem desintegrar, né, será dada pela massa inicial M0 vezes, veja que a massa que permanece corresponde a 75% da massa inicial, isso no primeiro momento. Então você vai multiplicar por 75 sobre 100. Só que tem um detalhe, né? Essa redução de 25%, ou seja, a permanência da massa inicial de apenas 75% no primeiro momento, isso ocorre na primeira hora. Só que depois você vai ter que multiplicar novamente por 75 sobre 100 na segunda hora, novamente por 75% na terceira hora, e assim, ao longo de T horas, você terá multiplicado por 75 sobre 100 T vezes. Portanto, esta fórmula que você está vendo aí é a fórmula que, inclusive, não foi dada na questão, mas que você pode perfeitamente montar, pelo que nós já conversamos, né, em sala sobre esse problema da função exponencial. Então, essa é a fórmula que te dá a massa em função do tempo. Então, lembrando, viu, pessoal, por que 75 sobre 100? Porque se houve uma redução a cada momento, a cada hora, de 25%, quer dizer, é a parte que desintegra, né, dessa massa, evidentemente que o que permanece é 75%. E a cada hora você tem que multiplicar a massa remanescente por 75 sobre 100. Como você vai fazer isso por T horas, evidentemente que você vai multiplicar então pela potência, a massa inicial vai multiplicar pela potência 75 sobre 100 elevado a T. Muito bem, então vamos lá. A massa inicial ele deu? Deu. É 102.400. Tá. Que eu tenho que multiplicar por 75.000 sobre 100 elevado a T. Tá, e qual é a massa que ao final ficou reduzida? Veja que se foram 78.100 gramas de massa. Isso foi o que se foi, né? Ele diz aí que houve uma degradação, né, de 78.100 gramas de massa. Então o que você vai fazer? Para obter a massa remanescente, você vai pegar aqui, ó, os 102.400, que é a massa inicial, vai retirar o que foi degradado, que é 78.100, tá certo? E o que sobra será a massa remanescente após T horas, tá certo? Então isso aqui vai dar 0, aqui dá 0, aqui dá 3, aqui 4 e aqui 2. Olha quanto que sobrou de massa, né? 24.300 gramas. Portanto, a nossa missão agora, pessoal, é resolver esta equação exponencial. Então, considerando, né, que aqui é um produto, você já pode fazer o seguinte, você pode cancelar aqui esses dois zeros, ó. É como se você dividisse toda a equação por 100. Então, você vai ficar com 243. Esse 1.024 ele já passa dividindo, confere, ok, que é igual a 75 sobre 100 elevado a T. Aí você diz, tá, e agora como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou achar quem é o T? Bom, veja que primeiro você pode, nessa fração, fazer uma simplificação, encontrando uma fração equivalente. Veja que se você dividir no numerador, o numerador por 25 e o denominador também por 25, veja que essa fração ela vai ficar 3 sobre 4 elevado a T. Por outro lado, 243 é uma potência de 3, né? Se você fatorar o 243, você vai perceber que 243 é 3 à quinta. E o nosso 1024, é conhecido nosso, né? É 2 elevado a 10, tá certo? Todo mundo sabe aí que é potência muito utilizada na matemática, na física, na química, né? 2 elevado a 10 é 1024. Tá, e como é que eu vou sair dessa? Bom, para você resolver este problema, você sempre tem que procurar colocar as potências na mesma base. A base aqui já está ok, 3 sobre 4 elevado a T. Essa fração aqui, 3 sobre 4, é uma fração irredutível. Mas essa aqui eu posso dar uma melhorada. Perceba que 2 elevado a 10, pessoal, pode ser escrito como 2 ao quadrado elevado a 5, não é isso? 2 elevado a 10 é 2 ao quadrado elevado a 5, só que 2 ao quadrado
elevado a 5 é a mesma coisa que 4 elevado a 5. Portanto, vamos fazer uma troca justa. Vamos trocar a potência 2 elevado a 10 por 4 elevado a 5. E aí você fica com 3 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 5, que é igual a 3/4 elevado a t. E agora está faltando apenas você dar uma arrumada final nesta primeira fração, lembrando que 3/5 dividido por 4/5 é a mesma coisa que 3 sobre 4 elevado a 5, que por sua vez é igual a 3 sobre 4 elevado a t. Olha aí, chegamos à situação ideal, né, pessoal? Qual é a situação ideal? Quando eu tenho duas potências de mesma base, eu posso finalmente, e já que elas têm a mesma base, 3/4, e são iguais, eu posso igualar os expoentes. Portanto, eu tenho que o tempo necessário para que esta massa caia até o nível de 24.300 gramas será de 5 horas. Perceba, pessoal, que não houve a necessidade aqui do uso do logaritmo. Você só usa logaritmo quando? Quando você não consegue chegar a essa situação em que você tem duas potências iguais de mesma base. E aí, no caso do uso de logaritmo, é claro que a questão dá o logaritmo para que você possa sair desse problema encontrando o expoente t. Mas aqui não houve necessidade, tá certo? Então, resposta 5 horas, meu amigo Tadeu, ficamos aí com a letra B de Bila. De Bila, B de bolada, B de bom, B de tudo que é bom para você. Você marcando na terceira questão com o brilhantismo do professor Tácito Vieira, o item B de bola na terceira questão. O professor Arthur vai conversar com vocês mais física na questão 7. E a gente manda um abraço para todos os coordenadores do Farias Brito, os coordenadores de pré-vestibular, a supervisão da pessoa do professor Sampaio, o supervisor geral, diretor da sede central, Marcelo, a professora Lília do Sul, a professora Linete do Eusébio, ok? A professora Nete, também vice-diretora do Central. Um abraço para todos vocês, ok? A galera também lá de Sobral e a galera também do Juazeiro. Um abraço para todos vocês que fazem Farias Brito. E o Arthur agora detona para você a física da questão 7. Se liga, galera, vai. Beleza, questão número 7, questão que fala sobre cinemática. Vamos lá? Uma sequência engraçada que já foi muitas vezes explorada em comédias e desenhos animados tem como cenário as estruturas em aço de edifícios. Nessa sequência, um personagem sonâmbulo caminha sobre uma viga da estrutura de um prédio. Quando o personagem está prestes a cair, uma outra viga, que está sendo erguida por um guindaste, nivela-se com a primeira, possibilitando que o próximo passo não seja no vazio. O personagem passa então a caminhar sobre essa viga que está subindo e, novamente, quando tudo parece que vai dar errado, a viga em ascensão nivela-se com a outra viga do próximo andar, garantindo a continuidade da caminhada. Bacana, eu já vi muito isso aqui em desenho animado, né? Olha aí, a situação é essa, moçada. O camarada está se deslocando para a nossa esquerda e essa viga aqui no meio, ó, que está subindo aqui verticalmente, ela vai fazer parte dessa caminhada, né? Então, quando ele se desloca para a esquerda, no momento que ele chega neste ponto, ele vai encontrar esta viga que está subindo. E aí a viga continua subindo, enquanto isso ele caminha sobre essa viga até o outro lado, e de tal forma que quando ele chegar nesta ponta, ele vai se deparar já com essa passarela do 6º andar, sem cair, tá? Admita que a viga em ascensão meça 30 metros de comprimento, se mantenha sempre na horizontal e realize movimento uniforme. Então essa nossa viga está subindo com velocidade de módulo constante. Que a velocidade do sonâmbulo seja constante e de valor igual a 0,5 metros por segundo. Que a altura entre as vigas de um andar e do próximo seja de 3 metros. Considerando a sequência de acontecimentos descritos, a velocidade com que a viga em ascensão se movimenta é d. Então a gente quer encontrar a velocidade com que essa viga está subindo, tá, galera? Para encontrar essa velocidade, eu preciso de duas informações da viga. Quais são elas? Que distância ela percorre, por exemplo, do 5º andar até o 6º andar. Né? A gente já tem essa distância, ele deu essa informação. Está aqui no texto. Ele diz que a altura entre as vigas de um andar e do próximo seja de 3 metros, ou seja, distância de 3 metros. Então a viga vai percorrer aqui 3 metros. E aí eu preciso saber quanto tempo ela gasta para percorrer esses 3 metros, subindo 3 metros, tá? Você concorda comigo
que se tudo se encaixa de tal forma que ele consiga atravessar a viga sem cair, enquanto isso a viga sobe do 5º ao 6º andar, o tempo que ele gasta, que o rapaz gasta para atravessar a viga, é o mesmo tempo, exatamente o mesmo tempo, que a viga gasta para sair do 5º e chegar no 6º. Beleza? Show? Então eu vou calcular o tempo de travessia do indivíduo e esse também será o tempo de subida da nossa viga. De posse desse tempo e com a altura que ela percorre, eu encontro a velocidade da viga. Beleza, galera? Vamos lá então para a lousa? Vamos lá. Vamos primeiro calcular a velocidade do nosso indivíduo, nosso operário, vamos chamar assim, tá? Então a velocidade do operário vai ser exatamente o quê? A distância que ele percorre sobre o tempo que ele gasta. Ele vai percorrer essa distância com velocidade constante. A questão informou para a gente essa velocidade dele. Era de 0,5 metros por segundo. Então, 0,5 metros por segundo. E ele vai percorrer o comprimento da viga, que foi informado na questão. Ela mede 30 metros, né? 30 metros. E aí eu acho o tempo que ele gasta para percorrer esses 30 metros. Isolando aqui o tempo, nós vamos ter então que ΔT vai ser 30 dividido por 0,5. E nós sabemos que 30 por 0,5 vai dar o quê? 60 segundos. Então, o operário vai gastar 60 segundos para atravessar a viga, tá? Da nossa aqui direita para esquerda. Tá ok? Enquanto isso acontece, a viga está em ascensão junto com o operário. Então, são movimentos que estão acontecendo simultaneamente. O operário atravessando a viga, enquanto isso a viga sobe. Beleza? Mas quanto tempo ele gasta para atravessá-la? Acabei de descobrir, 60 segundos. Este, então, é o tempo que a viga tem para sair do 5º andar e chegar até o 6º andar. Ok? Mas qual a distância do 5º para o 6º andar? 3 metros. Com isso, eu consigo agora calcular o que ele pediu. A velocidade da viga, vou chamar de VV, velocidade da viga, é o ΔS que ela percorre subindo pelo tempo que ela gasta. Então, a velocidade da viga vai ser, ela percorre 3 metros subindo, gastando tempo, que é igual ao tempo de travessia do operário, 60 segundos. Simplificando aqui por 3, eu vou ter que, então, 1 sobre 20. Portanto, a velocidade da nossa viga é de 0,05, o que? Metros por segundo. Eu vou marcar aí a alternativa letra A de aprovação. Beleza? Grande questãozinha aí envolvendo a cinemática e a análise da figura, da informação também, tá certo? Um grande abraço a vocês. Ok, o grande Arthur Henrique aí conversando com vocês, levando aí você mais uma possibilidade de grande sucesso e você marcando na questão 7 A de aprovação, ok, galera? O Farias Brito é o primeiro lugar do Brasil no Enem 8 anos consecutivos e 14 vezes campeão em 16 edições do Top of Mind. O FB é o maior vencedor da categoria. Ser o colégio preferido pelos cearenses nos enche de orgulho e de gratidão. Um reconhecimento que nos traz a certeza do quanto tem valido a pena dedicar 89 anos à formação de gerações de estudantes. É isso aí, pessoal, o FB, isso nos engrandece bastante e nos dá muitas responsabilidades, para que consigamos preencher esse espaço de tempo na vida de diversos estudantes, ok? Diversos educandos de todo o Ceará, de todo o Brasil, enfim, isso muito nos orgulha. 89 anos de história e ser lembrado mais uma vez como a escola de referência do estado do Ceará, ok? O professor Tácito conversa com vocês mais matemática na sua, para ser nordestino, sua derradeira questão dessa noite. Perfeitamente. A derradeira questão de matemática fecha, viu, meu amigo Tadeu, o ciclo das principais funções da matemática 2, à frente da matemática 2. Perceba que na questão número 1 nós tratamos de função do primeiro grau, na questão número 2 nós tratamos de função do segundo grau, na questão número 3 nós falamos de função exponencial e agora vamos falar de função logarítmica. Essas são as 4 principais funções, né, da nossa matemática 2. Então, uma excelente revisão para este programa, né, que é o derradeiro programa antes da nossa prova, que será depois de amanhã, né? Então, vamos lá à questão número 4, pessoal. Na figura a seguir, tem-se um reservatório no formato de um cone circular reto com a altura h e área no topo igual a 12 metros quadrados.
esse reservatório está sendo preenchido com um líquido cujo volume em metros cúbicos é dado por. Então veja que nós temos aqui uma função logarítmica, onde o V, que é o volume, em função do tempo, aparece o volume de líquido, né, que vai entrar neste reservatório em função do tempo, né? Então essa função tem essa finalidade, medir a quantidade de líquido que está dentro do reservatório. Sendo T maior ou igual a zero, o tempo. Em quanto tempo o líquido atingirá metade da capacidade desse reservatório? Tá, então o reservatório inicialmente ele está vazio, né? E ele vai chegar a um determinado momento, ele vai estar na metade da quantidade de líquido que cabe dentro dele, né? E ele quer saber exatamente o tempo para que isso aconteça. Primeira providência aí, pessoal, é o seguinte: nós vamos lembrar que o volume do cone, veja que este recipiente, este reservatório, ele tem um formato de um cone, aí que ele está invertido, né? E o volume do cone é dado por 1/3 da área da sua base vezes altura, né? Essa é a fórmula do volume do cone, muito bem visto lá na matemática 4, certamente, né? E o que acontece? A área da base já foi dada. A área da base ele deu ali, ó, é 12 metros quadrados, só que ele é um cone invertido, né? A base é essa circunferência que você está vendo aí acima, né? No topo do cone que está invertido. Então, essa área foi dada e vale quanto? 12 metros quadrados. Então, nós podemos dizer que o volume do cone completo será 12 dividido por 3, 4, né? H. Pronto, esse é o volume do cone completão. Então, ele pleno de líquido, ele vai levar 4 vezes H. Tá, e aqui nós temos a função. A função mostra o volume em função do tempo. V de t é igual a logaritmo na base 2 de t ao quadrado mais 1. Ok. Muito bem. Considerando que aqui nós temos o volume em função do tempo e considerando que ele quer saber o tempo necessário para que o cone fique com o seu volume pela metade, é evidentemente que a metade do volume do cone será 4H dividido por 2. Ou seja, a metade do volume do cone será 2H. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que chegar aqui na fórmula e substituir no lugar do volume a quantidade 2H. Que quantidade é essa? Metade do volume do cone. E aí, igualar ao restante da expressão, né? Vai resolver, portanto, nós vamos resolver aqui, portanto, esta equação logarítmica e descobrir o tempo. É claro que esse tempo sairá em função do tal H. Então, vamos resolver isso aí. É bom lembrar que toda igualdade logarítmica você pode transformar em potência. E como é que você faz isso? Você pega aqui a base do logaritmo, que é 2, eleva a quem está do outro lado da igualdade e vai igualar ao logaritmando, que é t ao quadrado mais 1. Portanto, a conta fica 2 elevado a 2h, que é igual a t ao quadrado mais 1. Ok. Só que eu preciso do t, né? Então, você vai isolar o t passando 1 para o outro lado. Então, nós ficamos aqui com 2 elevado a 2h, o 1 passa para o outro lado negativo, e isso é igual a t ao quadrado. Bom, como eu preciso de t e não de t ao quadrado, o que eu faço? Eu tiro a raiz quadrada dos dois lados. E considerando que o tempo é sempre positivo, nós podemos dizer que a raiz quadrada de t ao quadrado é o próprio t, que é igual a raiz de 2 elevado a 2h menos 1. Só que você sabe que 2 ao quadrado é 4, né? Então, nós podemos dizer que o tempo, finalmente, é raiz quadrada de 4 elevado a h menos 1. Pronto, aqui está o tempo necessário para que a metade do nosso volume do recipiente, que é 2h, seja atingido. Esse é o tempo necessário. Então, se você der uma olhadinha aí nas opções, seguindo aí também o último gabarito fornecido pelo tio Arthur, ficamos com a letra A de aprovação. É isso aí, meu amigo Tadeu, a última questão resolvida. Ok.
Derradeira questão para a gente ser muito nordestino, é isso, Cava da Peste. E a gente manda um abraço aí para todos os alunos do Brasil acompanhando o Vestibular no Ar. Um abraço para você. Com certeza o segundo dia vai ser pleno de sucesso, tá bom? Vocês vão arrebentar porque foram muito bem preparados, ok? Tiveram uma equipe de professores maravilhosa, que são os professores do UFB. Tiveram o apoio da família de vocês, de todos os colaboradores, dos seus amigos, dos seus familiares. Então, com certeza, você vai arrebentar de sucesso nesse segundo dia da prova do Exame Nacional de Ensino Médio ICSA. Mais uma vez, o UFB vai ser campeão mais uma vez. Já somos 8 anos consecutivos, vem aí o 9º ano e a gente fica muito feliz e vai dar certo e estamos com um pensamento positivo. O professor Arthur vai conversar com vocês, vai bater um papo muito legal na sua também derradeira questão da noite. Se liga aí, vai galera. Beleza? Vamos lá, moçada. Questão agora que envolve a calorimetria, assunto quente do Enem, tá? Fica ligado então. Questão número 8 do nosso material, hein? Nas engenharias metalúrgica, mecânica e de materiais, o processo de têmpera é muito utilizado para conferir dureza aos materiais. Esse processo consiste em submeter o material a um resfriamento brusco após aquecê-lo, acima de determinadas temperaturas. Isso causa o surgimento de tensões residuais internas, provocando um aumento da dureza e resistência do material. Nos laboratórios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um aluno deseja realizar a têmpera de uma barra de ferro, cuja massa vale 1000 gramas. A peça é então colocada em um forno de cozimento durante o tempo suficiente para que ocorra o equilíbrio térmico. Em seguida, é retirada e rapidamente imersa em um tanque com 10.000 gramas de óleo, cujo calor específico sensível vale 0,4 calorias por grama grau Celsius. Sabendo-se que o calor específico sensível do ferro tem valor aproximado de 0,11 calorias por grama grau Celsius e que a temperatura do óleo muda de 28 graus Celsius para 38 graus Celsius, a temperatura do forno, no momento em que a barra é retirada, vale aproximadamente em graus Celsius quanto? Bom, então a ideia é a seguinte, eu vou pegar uma barra de ferro e vou colocar primeiramente dentro desse forno, né, até atingir o equilíbrio térmico com este forno. Retiro a barra de ferro e rapidamente introduzo neste óleo, né, e aí eu vou trocar calor com esse óleo. A barra de ferro vai trocar calor com o óleo, tá? De tal forma que a temperatura do óleo vai variar de 28 graus Celsius para 38. Então a temperatura final do óleo fica com 38 graus Celsius, ou seja, essa também será a temperatura de equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura final da barra de ferro. Ela vai estar em equilíbrio térmico com o óleo a 38 graus Celsius. A temperatura que a barra de ferro, inicial, que ela tem ao ser colocada no óleo, é aquela temperatura em que ela foi retirada lá do forno, que é essa temperatura que a gente quer saber, né? A temperatura do forno no momento em que a barra é retirada, beleza? Então é uma questão que fala sobre troca de calor. Então a quantidade de calor que o ferro vai ceder para o óleo, né, é igual à quantidade de calor que o óleo vai receber do ferro. Essa soma, ela vai ter que dar quanto? 0, beleza? Numa questão de troca de calor, essa soma vai dar 0. Então a gente tem que a quantidade de calor cedido somada à quantidade de calor recebido, essa soma vai dar 0. Quem é que vai ceder calor aí? É o ferro, que vai estar uma temperatura muito elevada, tá? Vai transferir energia térmica aí por meio do mecanismo calor para o óleo. Então, o ferro, como vai mudar a sua temperatura, eu vou usar o calor sensível. Então, eu tenho massa de ferro vezes o calor específico do ferro, vezes a variação de temperatura que ele vai sofrer. Bom, que variação é essa? Vai ser da temperatura que ele chegou no óleo, que era aquela que ele saiu do forno, que a gente quer descobrir, temperatura inicial, até a temperatura que ele entra em equilíbrio térmico com esse óleo, que foi 38. Então, 38 é a final, inicial é a que ele chegou lá no óleo, a ser introduzido no óleo, tá? Beleza. Mas quem? O calor recebido. Quem recebe o calor vai ser quem? Vai ser o óleo. Então, eu tenho massa de óleo, ele vai mudar a sua temperatura, então eu vou trabalhar também com calor sensível. Calor específico do óleo
calor específico do óleo, e variação de temperatura que o óleo vai sofrer. Como ele vai estar em equilíbrio térmico com o ferro no final, e essa temperatura é 38, né? A final é 38, menos a inicial. A qual é a inicial do óleo? Ele disse no texto que era de 28 graus Celsius. 28 graus Celsius. Tudo isso vai ser igual a quanto? Tudo isso igual a zero. Agora resolver essa continha aí e achar exatamente a temperatura inicial com que o ferro entra no óleo, que ela é a temperatura com que ele saiu de onde? Do forno. Como estava em equilíbrio térmico com o forno, nós vamos saber a temperatura que o forno estava no momento que eu retirei a barra de ferro desse forno, ok? Então vamos calcular essa temperatura inicial. Pessoal, massa de ferro que eu tenho aí, a questão informa que a gente tem uma massa de 1000 gramas. Então eu tenho aqui 1000 gramas de ferro, calor específico 0,11 calorias por grama grau Celsius, vezes 38, menos a temperatura inicial. Mais, a massa de óleo que eu tenho aí é uma massa de 10.000 gramas. Então, massa de 10.000 gramas. Calor específico do nosso óleo, 0,4 calorias por grama grau Celsius. Muito bem. Aqui eu tenho uma variação de 10 graus Celsius, tudo isso igual a zero. Beleza, então aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 110 vezes 38, menos a temperatura inicial, mais quanto? 4 vezes 10.000, 40.000. 40.000, tudo isso igual a zero. Então vamos isolar aqui, ó. Aliás, vamos distribuir aqui o 110, né? Vezes 38 e vezes quem? O T0. Então, beleza. 110 vezes 38, né? Vamos lá, 4.180. Então aqui vai dar 4.180 menos 110 vezes a temperatura inicial, mais 40.000. Tudo isso igual a zero. Beleza, então vai ficar o quê? Menos 110 vezes a temperatura inicial vai ser igual a 40.000 mais 4.180, dá 44.180. Passa para cá negativo. 44.180. Multiplicou aí por menos 1, e aí eu tenho que a temperatura inicial vai ser 44.180 dividido por 110, né? Simplificando aqui por 10, a temperatura inicial vai ser de aproximadamente 401,6 graus Celsius. E aí ele pede o valor aproximado. Então o valor que mais se aproxima é o do item D de dado, 400 graus Celsius. Esta é a temperatura do forno no momento em que a barra é retirada. Porque essa era a temperatura de equilíbrio térmico entre a barra e o forno. Ok? Alternativa D de dado, questãozinha de calorimetria, um assunto muito importante para a tua prova do Enem. Beleza? Um grande abraço. Ok, grande Arthur aí, você marcando em casa a letra, qual foi a letra, Arthur? D de dado. D de dado na questão 8, a questão oitava. Muita gente mandando aqui mensagem, aqui no WhatsApp também, pessoal de Juazeiro pegando, Juazeiro, Barbalha, aquelas circunvizinhanças ali, perguntando sobre o FB Cariri. Galera, chegou o FB do Cariri, o FB, tá certo? A excelência de uma escola que vem formando gerações também agora lá no Cariri. Informações, se liga aí, anote o telefone, 88-981-417373 é o telefone do FB Cariri, para você pegar informações aí, para colocar, de repente seu filho querer uma informação sobre nosso trabalho, nossa atuação em educação, tá aí o telefone, vou repetir, 88-981-417373 é o da sua participação. E galera, é o seguinte, assim que nós tivemos também um encontro de véspera para a primeira prova do Enem, amanhã também vamos ter. Você que não é aluno do Farias Brito, fica ligadaço, tá bom? Que a partir das 9 da manhã, no FB Online, teremos o tradicional aulão, encontro maravilhoso para o segundo dia do Enem. Fica ligadaço aí, amanhã, a partir das 9 horas da noite, FB Online, desculpa, 9 horas da noite, 9 horas da manhã, FB Online, um encontro de véspera para só apertar os parafusozinhos para que você arrebente de novo na prova de depois da manhã, no domingo, no Enem, na segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos chegando aqui mais no final, vamos focar aqui todos os professores, o Arthur e o Tássio, que deram assim um auxílio luxuoso a você, suas considerações. Não, primeiro o gabarito, né? Vamos ao gabarito primeiro da noite, o gabarito. Primeira questão você marcou C de casa, a segunda D de dado, a terceira B de bola, a quarta A de aprovação, a quinta B de bola, a sexta C de casa, a sétima A de aprovação e a oitava D de dado. Agora sim, vamos focar aqui nossos dois grandes mestres, suas considerações finais, sua palavra aí legal para os nossos vestibulandos. O que você tem a falar, Tássio?
Olha, só agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse último programa, né? E poder fechar com chave de ouro o conteúdo da matemática, especificamente falando da frente 2, né? Que foi... Eu peguei algumas frentes esse ano nas turmas, né? São 5 frentes da matemática, eu fiquei com 3 frentes, mas a frente que eu mais atuei foi a frente 2, e aí resolvi fazer questões sobre esse tema que ainda não tinha sido abordado pelos professores anteriores, grandes mestres, por sinal. Mando um abraço para todos eles. E também dizer que é uma satisfação dividir com vocês aqui esse último programa, juntamente com o Tadeu, o meu grande amigo Arthur, de longas datas, e desejar a você todo sucesso nessa missão. Você sairá, como disse muito bem o Tadeu, você sairá muito bem nesse segundo dia, como também foi no primeiro dia. E deixo aqui o nosso abraço e aqui estaremos sempre à disposição. Ok, Arthurzão, suas considerações aí para a galera? Tadeu, eu não tenho nenhuma dúvida que nosso aluno está muito bem preparado. O aluno que teve o ano inteiro aí, excelentes simulados, muitos simulados de alto nível, simulado que está ali realmente servindo como aquela ferramenta que prepara de fato o aluno para o vestibular do Enem, né? E como disse aqui o professor Tássio, foi o fechamento, né? Com grande estilo, com grandes questões, assuntos que tem uma chance muito grande de estar na tua prova. Abrir o caderno de prova pode ter a cinemática, a calorimetria, como a gente acabou de falar, a ondulatória, né? A eletricidade. Então são assuntos que normalmente o Enem gosta de trabalhar. Então para você, uma excelente prova, você está preparado, vá com confiança, porque aqui você pode, você passa. Ok, Arthur e Tássio, eu queria agradecer essa honrosa presença de vocês dois grandes mestres do Farias Brito, assim como essa grande equipe maravilhosa. Agradecer a todos os ouvintes, né, e todos os ligados da internet que acompanharam esse nosso programa online em todo o Brasil. Agradecer a presença de vocês, a assistência de vocês e dizer o que o Arthur acabou de dizer, que eu sempre falo, você pode, você passa, o Farias Brito torce por você. Galera, um beijo, um abraço, vai ser pleno de sucesso, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar e você está muito bem parado, como o Arthur e o Tássio falaram. Boa noite, galera, felicidade, hein? Um beijo. Agora é pra valer, com FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular. Vencer, passar, são verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito